Boa noite a todos. O Edmundo disse que estamos ao vivo pela internet, mas hoje estamos tendo um probleminha com o YouTube, então ainda não estamos ao vivo. Quem sabe ficaremos daqui a pouco. Mas estamos aqui vivos, né, para falar, por enquanto, né, para falar sobre o tema de hoje, que é O Bem é Incansável, que é um capítulo do livro Pão Nosso, de Emmanuel. Ele é interessante, ele traz sempre uma reflexão em torno de uma passagem das cartas de Paulo, e falando sobre o bem, que é algo que todos nós já sabemos, vocês já sabem como que é o bem que o Evangelho nos propõe, que as cartas nos propõem, mas existem algumas coisas pequenas que temos que observar quando nos propomos a fazer o bem. Isso em todas as religiões. Todos nós sabemos que o bem é o caminho normal da evolução. O bem é o caminho que todos temos que seguir para sermos felizes, para termos uma evolução que nos levará a planos superiores, onde estaremos livres de dores, livres de maiores problemas, estaremos trabalhando, sempre trabalhando para o bem comum, para auxiliar outras pessoas, para auxiliar a evolução da humanidade que continua nos planos espirituais, que continua, dos espíritos que continuam no plano espiritual, continuam em outros planetas. E o mal é o desvio desse caminho. E como todo desvio requer que, para que voltemos ao caminho normal, nós tenhamos que trilhar, às vezes, atalhos ou dificuldades, obstáculos, esse desvio nos causa certo sofrimento, muitas vezes, quase sempre. Então, o bem é sempre o melhor caminho a seguir. Então, em uma de suas famosas epístolas, Paulo de Tarso exortou seus amigos na fé a que nunca cansassem de fazer o bem. E existe um programa chamado Momento Espírita, da Federação Espírita do Paraná, que fala sobre esse capítulo, e nós trouxemos algumas observações aqui desse programa, e também outras observações de livros de Chico Xavier. Mas, como falamos, Paulo de Tarso sempre incentivou os seus irmãos nas suas cartas que nunca cansassem de fazer o bem. Mas será que o bem cansa? Fazer o bem cansa? Não deveria, né? Se é um caminho normal, ele não deveria nos cansar. Mas acontecem coisas interessantes quando nos propomos a fazer o bem. E continuando as observações, ainda hoje os homens persistem necessitados desse conselho. É comum encontrar pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Reclamam que o proceder justo não produz os frutos desejados. Não produz os frutos desejados. Quer dizer, estamos, às vezes, fazendo o bem, procedendo justamente, esperando resultados, né? Bradam contra a ingratidão alheia, sustentam que os desonestos e os maus prosperam de forma indevida. Quantas pessoas, né, às vezes comentam, puxa, eu procuro fazer tudo da maneira correta, e aqueles outros que fazem tudo de maneira errada, desonesta, parece que se dão melhor, parece que prosperam mais do que eu. Então, eles bradam contra, né, esse tipo de resultado que observam nas outras pessoas. Sustentam, né, que esses desonestos estão prosperando e nós não. Contudo, diz Emmanuel, semelhantes alegações jamais procedem de fonte pura. Muitos se dizem amantes e praticantes do bem, mas procuram, antes de mais nada, satisfazer seus interesses pessoais. Vejam que interessante essa observação
de Emmanuel: muitos se dizem amantes, né, gostam de praticar o bem, mas procuram, antes de mais nada, satisfazer seus interesses pessoais. Quando não conseguem atender seus propósitos egoístas, caem em um estado de tédio bem próximo do desespero. Olha que interessante. As pessoas ficam entediadas quando não conseguem os seus propósitos, que são egoístas, porque elas fazem o bem não para auxiliar as outras pessoas, mas fazem o bem esperando resultados para si mesmo. Se amassem realmente o bem, sem qualquer objetivo oculto, ficariam satisfeitos com a correção da própria conduta. Então, Emmanuel aqui já nos chama a atenção para um dos primeiros passos quando nós resolvemos realmente fazer o bem, que é a correção da nossa própria conduta. Se nós amamos o bem, sem qualquer interesse, nós ficaríamos satisfeitos em corrigir a nós mesmos. Amar o próximo como a si mesmos, né? Amar o próximo como a si mesmo. Mas como que nós temos que, às vezes, amar o próximo sendo maus, sendo imperfeitos, tendo pensamentos, às vezes, não apropriados, segundo o Evangelho de Jesus? Como conseguiremos amar o próximo? É bem difícil, né? Nós temos que primeiro purificar a fonte, para que a fonte forneça a água pura àquele que deseja. E purificar da melhor maneira possível. Se nós não purificamos ou procuramos, às vezes, melhorar nossos pensamentos, nossas intenções, como poderemos auxiliar o próximo? Poderemos auxiliar, mas não de uma maneira efetiva, de uma maneira correta, ou da melhor maneira possível. Então nós temos que atentar para esses pequenos conselhos de Emmanuel, quando ele diz que temos que atentar para a correção da própria conduta. Correção da própria conduta. É indispensável muita prudência quando principiamos a cansar no bom combate. Então, quando estamos perseverando, tentando ser honestos, ser pessoas corretas, segundo a crença nossa, qualquer religião sempre prega isso, né? Independente de religião, elas pregam sempre o bom procedimento, a honestidade, como falamos na quarta-feira em nossos estudos, falamos sempre, e é a verdade, né? Seja qual religião for, se nós praticamos o respeito ao próximo, o respeito a Deus, o Criador, e o respeito à natureza, estamos no caminho certo. Isso toda religião prega. Respeito à natureza, que faz parte da criação, estamos nela, né? Somos parte da natureza também. O respeito ao próximo, na convivência com o próximo, e o respeito a Deus, nosso Pai, a um poder maior, chamem como quiserem, nós estaremos no caminho correto. Então, quando começamos a cansar desse bom combate, nós temos que começar a refletir. Quando começamos a pensar nos males que nos assaltam, depois do bem que julgamos ter semeado ou nutrido. Isso é interessante, porque também conversamos sobre isso na quarta-feira, nos nossos estudos, e até foi colocado na página da Casa do Caminho um pequeno trecho de uma palestra do Divaldo, que fala justamente sobre isso. Por que ocorre, às vezes, de pessoas mudarem de religião assim, rapidamente? Porque as pessoas vão em busca, infelizmente, às vezes, vão em busca da religião, ou do contato maior com Deus, em qualquer religião, vão em busca
de resultado aos seus problemas. Infelizmente é assim, nós buscamos a religião quando estamos com problemas, estamos com dores físicas, estamos com problemas outros de relacionamento, ou quaisquer outros problemas, e buscamos uma determinada religião, selecionamos, começamos a frequentar, começamos às vezes a estudar, mas depois de algum tempo, se não obtemos aquilo que desejamos, não conseguimos os resultados que resolvam os nossos problemas, nós costumamos, não vocês, lógico, mas muitas pessoas costumam mudar de religião. E vão tentando, passam a outra. E até que uma delas, coincidentemente, às vezes, chega numa fase que eles conseguem resolver seus problemas, ou ter seu problema de saúde melhorado, mas não porque a religião proporcionou isso, porque nenhuma religião cura ninguém, ou nenhuma religião resolve o problema de ninguém. Todas mostram o caminho para Deus, e o caminho para Deus é a melhora interior. Enquanto não mudarmos intimamente, melhorando nossas imperfeições, aprimorando nossas virtudes, nós não vamos alcançar o resultado para a nossa felicidade, para resolver nossos problemas. Até quando às vezes mudamos muitas vezes de religião, às vezes os profitentes daquela religião, às vezes começam a nos auxiliar, e obtemos um falso resultado, porque pensamos que estamos sendo auxiliados por Deus, porque Deus resolveu o nosso problema, mas às vezes são pessoas que estão ali por perto que resolvem os nossos problemas, mas com o único interesse de continuarmos frequentando aquela religião. Então não é algo que, se nós abandonarmos a religião, aí as coisas começam a dar errado, fala assim, puxa vida, é porque eu abandonei aquela religião. Não, é porque as pessoas estavam auxiliando com segundos interesses. Então o correto é nós melhorarmos nossa maneira de encarar o mundo, porque problemas todos nós temos em qualquer religião. O que nós vamos resolver em nós, e o que a doutrina espírita recomenda e propõe a cada um de nós, aliás, o que o Evangelho propõe, o Evangelho de Jesus propõe, é que possamos estudar, possamos entender as leis divinas que estão no Evangelho, de maneira a poder entender o que se passa conosco, entender por que estamos passando por determinados problemas. Se realmente merecemos aqueles problemas, e se merecemos, porque o que ele nos propõe. E, segundo a doutrina espírita, os problemas nos propõem mudança interior. Sempre que temos algum problema na nossa vida, esses problemas vão nos levar a rever nossos conceitos, nossos valores morais, de maneira que possamos mudar a maneira de pensar, mudar a maneira de agir, e assim as coisas começam a mudar devagarzinho, porque onde existia um problema, onde enxergávamos um problema, nós passamos a ver uma bênção, que apesar de existir ainda dificuldade, está nos tornando pessoas melhores, porque nossa paciência está se aprimorando, estamos sendo mais pacientes, estamos sendo mais tolerantes, estamos sendo pessoas melhores, aprendendo a ser pessoas melhores. Então, começamos a enxergar dificuldades não como sofrimentos, não como coisas terríveis, mas como um aprendizado que todos passam, e que deixará de ser um problema, deixará de ser uma dificuldade, quando entendemos que aquilo está fazendo com que melhoremos, com que nos tornemos pessoas melhores. E isso vai pouco a pouco. Por isso que o cansaço, às vezes, de se tentar melhorar, vem de estarmos apressados em conseguir resultados. E a doutrina espírita recomenda
que não nos cansemos, que perseveremos. Divaldo conta casos interessantes, e um deles, falamos quarta-feira, como já falamos, e conversando com Chico Xavier, falou: Chico, que Divaldo é um médium ainda encarnado, né, que produziu muitos livros espíritas, e auxiliou muitas pessoas, auxilia muitas pessoas também, e Chico não precisa de apresentação, você sabe quanto que ele fez, né? Ele perguntou a Chico: Chico, por que nós, que procuramos auxiliar as pessoas, não só através da mediunidade, mas de outras maneiras também, por que nós somos tão atacados? Porque às vezes as pessoas que nos cercam criam dificuldades para nós. Por que isso, Chico? Se nós só estamos tentando auxiliar os outros. Aí o Chico, com sua sabedoria, né, disse a ele: Divaldo, existem muitas pessoas encarnadas, vivas aqui na Terra, e desencarnadas, espíritos, que não querem o bem, que o bem se propague, que não querem que as pessoas que nos cercam ou cheguem até nós sejam auxiliadas. Então eles tentam, muitas vezes, fazer com que desistamos da ideia de auxiliar as pessoas. Mas como as nossas orientações não vêm de nós mesmos, nossas orientações vêm dos espíritos, pois que somos médiuns, então somos como se fôssemos um poste que irradiamos uma luz, e essa luz é dos espíritos superiores. E eles, como não podem deter a luz, eles tentam atingir o poste, derrubar o poste, que somos nós. Se derrubar o poste, se nos atingirem nossa perseverança, fazer com que cansemos do bem, eles terão alcançado seu objetivo. Então nós temos que perseverar no bem, podendo irradiar essa luz que vem dos Espíritos. Aí Divaldo falou: mas e às vezes, tantas pessoas que nos cercam, nos criticam, caluniam, tentam obstaculizar nossas ações? Ele falou: porque às vezes eles não conseguem nos atingir os postes, mas atingem aqueles que nos cercam, pessoas que fazem parte do nosso ciclo de amizade, às vezes, que muito despreparadas ou talvez invigilantes, elas ouvem as intuições, elas são sugestionadas a nos prejudicar, porque todos somos imperfeitos e vez por outra um ou outro pode sim ceder a essas influências. Então às vezes é um amigo de longa data que de repente começa a mudar sua opinião sobre nós e começa a nos atacar, caluniar. Então, aquele que se propõe a fazer o bem, guardadas as devidas proporções a eles e a nós, pequenos que somos, podemos também ser atacados por influências que nos desestimulam a perseverar na boa conduta interior, em nossos pensamentos, nossa mudança interior, que vai refletir em nossas ações, em nosso ciclo de relações. Então temos que ficar atentos a isso, porque quando começamos a observar essas ações de pessoas que nos cercam, ou sentir esse desalento em perseverar no bem, alguma coisa está acontecendo. Ou estamos realmente esperando um resultado, uma troca, estamos fazendo bem esperando uma troca, ou estamos sendo vítimas desse cerco de pessoas que não querem que continuemos naquele bom caminho. Então chegam sugestões para que mudemos nossa maneira de ser. Aí é momento de muita oração e vigilância, vigiar e orar, para que continuemos dentro desse caminho. E mudar de religião não é o resultado. O resultado é praticar, qualquer que seja a nossa religião, de uma maneira correta, de uma maneira, sempre temos em mente, como nós falamos, será que nossa religião é boa? Bom, será que nós respeitamos esse ser superior
essa causa primária de todas as coisas, como está no Livro dos Espíritos, e outras religiões falam de uma maneira diferente. Esse ser superior que nos criou, nos propõe esse respeito? Sim. Até aí tudo bem. Será que nos propõe respeitar o próximo, sendo tolerantes e indulgentes com eles? Será que nos propõe o respeito à natureza, que é uma criação de Deus? Quando falamos natureza, a natureza de uma maneira geral, sejam os animais, sejam nossa fauna, flora, tudo. Será que nos propõe isso também? Então são religiões que nos propõem para o bem, coisas boas. Então vamos segui-las. Vamos seguir, mas perseverar. Então não é preciso se tornar espírita, não é preciso se tornar protestante, ou católico, ou muçulmano, ou qualquer religião que for. Se estivermos em qualquer religião que mantenha esses princípios, que as sigamos com coragem, com perseverança. Mas se você tiver simpatia por alguma religião, siga essa religião, mas siga observando sempre que os seus princípios, que se baseiam basicamente nesses três, mas tem algumas explicações a mais, como a doutrina espírita, que nos explica essas influências espirituais, como o Divaldo escutou de Chico Xavier. Então, como disse aqui, diz Emmanuel, é indispensável muita prudência quando principiamos a cansar do bom combate, quando começamos a pensar nos males que nos assaltam, depois do bem que julgamos ter semeado ou nutrido, que julgamos. Será que agimos corretamente na expectativa de obter privilégios de ordem cósmica? Será que estamos fazendo do bem uma moeda de troca? Eu vou fazer o bem, mas eu quero algo de retorno. E essa mudança, às vezes, de religião, nós vamos por causa disso. Achamos, às vezes, que a honestidade ou o trabalho devem funcionar como anteparo às dores próprias da condição humana? Será que pensamos isso? Que sendo honestos ou trabalhando no bem, isso vai nos fortalecer para nos livrar das dores humanas que são próprias da nossa encarnação? Não é assim. E também aceitamos viver com dignidade desde que o caminho siga sempre florido? Isso quer dizer que vamos aceitar fazer o bem desde que tudo também corra bem na nossa vida. Se algo não estiver bem, vamos desistir do bem. Desistir do bem. E como nós ouvimos desses grandes mestres, do Divaldo e do Chico, quando nós nos propomos a fazer o bem, dificuldades maiores surgem. Às vezes as nossas dificuldades aumentam, porque muitos não querem nosso bem, muitos querem que continuemos no vício, qualquer que seja, às vezes no orgulho, no egoísmo, muitos querem isso, porque às vezes são viciosos também. E qual o maior deleite de um vicioso? Saber que outra pessoa também é viciosa. Não é assim? Saber que outra pessoa também é viciosa. Porque as pessoas querem cúmplices. Se você resolve fazer um regime, alimentar, porque às vezes está com sobrepeso, ou qualquer coisa assim, e você começa, é difícil, gente? Começa. Aí você um dia falha, 2 dias você falha, aí você começa a sentir culpado. Puxa vida, falei 2 dias. Aí conversando com alguns amigos, eu comecei também, mas parei 3 dias. Você respira aliviado, então não foi só eu, outra pessoa também fez isso. Você fica aliviado, Não é assim? Será que só comigo acontece isso? Não, Acho que não. Às vezes as pessoas começam, vamos falar de uma maneira mais séria,
começam a fazer coisas erradas, desviar dinheiro, aceitar propinas, e ficam, é lógico que vão saber que estão fazendo coisas erradas. Vão sentir, começam a roubar de alguma maneira, vão sentir dentro de si, porque o nosso caminho normal é do bem, e quando fazemos algo que contraria o bem, nós nos sentimos culpados. E isso começa a nos incomodar. Mas quando encontramos outros que fazem a mesma coisa, nós ficamos mais aliviados. Não sou só eu que faço isso, outros também fazem, então tudo bem. É algo comum, mais pessoas fazem. Então ficamos mais aliviados. E isso até que se torne comum esse procedimento, o que é grave. Fazer isso é correto perante o nosso hábito, o hábito de um certo grupo de pessoas, mas perante as leis divinas não é normal. Então isso vai de tal maneira crescendo que a pessoa vai chegar um dia que vai ter uma crise de consciência. Pode ser nessa encarnação, pode ser no plano espiritual, pode ser na próxima encarnação. Mas ela vai receber aquele despertar de consciência e vai começar a alimentar aquele sentimento de culpa, aquele arrependimento. Isso vai fazer com que ela, se não tiver consciência, se não for auxiliada, seja nas religiões, seja uma boa leitura, seja um bom conselho, se ela não for aliviada, orientada, ela vai continuar por um caminho cada vez mais difícil, caindo na depressão e caindo muitas vezes no suicídio. Aliás, suicídio é a palavra desse mês, evitar o suicídio, que estamos no mês, que propõe que possamos esclarecer aqueles que passam por processos que levam ao suicídio, a buscar ajuda profissional, psiquiátrica, ajuda nas religiões que frequentam. E dentro da doutrina espírita existe muito auxílio nesse sentido, porque propõe que a pessoa reflita nas suas ações, propõe que a pessoa reflita na sua condição atual, buscando nela, através das suas tendências, as causas que a levaram a estar depressivas, e buscando o resultado da mudança interior, propondo renovação. E tudo isso vem de sentimentos de culpa. Tudo isso vem de sentimentos que têm que ser trabalhados. Nós temos que ser auxiliados. Quem de nós não tem sentimentos de culpa? Porque todos nós somos imperfeitos. Sempre temos erros que fizemos nessa encarnação e em outras. E se nós estamos honestamente buscando a felicidade e fazer o bem, temos que fazer a autoanálise. Se não conseguimos sozinhos, busquemos o auxílio profissional ou religioso, buscando evitar situação pior, como é o suicídio, como nós falamos. Busquem na internet os lugares, as mensagens que auxiliam na questão do suicídio, os lugares, pessoas de outros lugares. Não sei se estamos ao vivo ou não pela internet, ninguém me deu retorno aqui, então não estou nem olhando na câmera ali para vocês. Cadê o Marcos? Sumiu também? Está aqui. Então, mas de qualquer maneira, nós temos que buscar auxílio. Então busquem na internet, busquem nas boas leituras, tudo isso. Mas voltando à questão do sentimento de culpa, e tudo isso vem de procedimentos que tornamos normais quando eles não são normais, onde o errado parece certo para nós, enquanto que continua errado. Então temos que buscar que nunca nos cansemos do bem, porque às vezes estamos tão obcecados na busca de determinados valores que esquecemos aquele trecho de Mateus 6,33: buscai o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas.
Buscai o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. O que é buscar o reino de Deus? Buscar a paz interior, buscar a melhora interior. Todas as religiões falam isso. Buscar a melhora interior. As outras coisas vos serão acrescentadas. Hoje, amanhã, ou depois, ou em outra encarnação. Ah, mas eu quero prosperidade. Quero dinheiro. Quero hoje, eu quero nessa vida. Não quero na próxima vida. Mas se nós buscarmos o reino de Deus dentro de nós, nós vamos entender que dinheiro não traz a felicidade. Que o importante é termos a consciência tranquila de estarmos fazendo o melhor, sendo honestos em nossos propósitos de melhora, mesmo caindo às vezes, tendo quedas morais, mas nos levantando e prosseguindo, perseverando no bem. Isso nos trará tranquilidade, nos trará paz de espírito, o que deixará a prosperidade como algo muito sem importância. Muito sem importância. Isso não quer dizer que as pessoas prósperas não podem ser pessoas boas, podem sim. Lógico. Existem pessoas prósperas que são pessoas boas, que são pessoas do bem. Mas por que os maiores missionários, a começar de Jesus, o maior deles, nunca teve nada, propriedade alguma? Vamos pegar dentro do que nós mais conhecemos, né? Chico Xavier, pobre, mas era feliz, consciência tranquila. Desencarnou tranquilo, próspero em suas virtudes. Divaldo, que vai ser lançado um filme agora, né? Esse mês, né? Esse mês. Sobre a vida de Divaldo. Ele está encarnado ainda. Mas também não é uma pessoa próspera. É uma pessoa que vive da sua aposentadoria de funcionário público. Trabalhou até conseguir, mas não tem posses, grandes posses. Vive de auxiliar os outros. Então, existe também aqueles que são prósperos e são bons, mas existe aqueles que não se importam em não ser prósperos, importam em ser virtuosos. E essa é a maior busca que nos trará felicidade. O aprendiz sincero do Evangelho não ignora que Jesus exerce seu ministério de amor sem se exaurir. Sem se exaurir. Acho que nós estamos no tempo já, né? Passou já do tempo, tá vendo? A gente fala do bem e as coisas vão, nem estou nem na metade do que eu escrevi aqui, mas tudo bem. Falando do bem, tudo bem, né? A gente se empolga, né, gente? A gente acha que o tempo não passa, mas passou depressa. Então vamos pensar nisso, vamos refletir nisso, né? E eu gostaria de terminar como prece aqui, uma mensagem muito bonita de Maria Dolores. Fica como prece, então eleve o pensamento a Deus. Chama-se o semeador do bem. Ará, moldando a gleba empedrada e agressiva, erguer-se sol a sol na tarefa cativa, servindo por amor, ignorando a quem, doar tempo, esperança, força e vida, embora suportando a alma ferida na lavoura do bem. Impedir que o serviço retrograde, ouvir de longe o vento e a tempestade, de ciclones irados a cair, e proteger as sementeiras novas contra o furor de semelhantes provas, a fim de que produzam no porvir. Sofre insônia e anseio, de alma enxaga, ante os calhaus da senda em que a ideia se esmaga. Na defesa da frágil plantação, ouvir e desculpar, sofrendo-se a custo, o sarcasmo cruel do menosprezo injusto, de quem não crê na própria elevação. No entanto, semeador, prossegue enquanto é dia,
entorno o trabalho e as canções da alegria, ao ritmo da fé que te apoia e conduz, e após o anoitecer, nas orações que levas, contemplarás, além, abrindo-se nas trevas, o sereno esplendor da seara de luz do nosso Senhor Jesus. Que assim seja. Vocês podem aguardar sentados, que serão encaminhados para o passe para o diálogo fraterno. Após os passos, nós temos a saída da água frutificada àqueles que desejarem.